Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Como sempre aqui, Pedro e eu e Pedro, levando aqui para você conteúdos inéditos, com convidados também inéditos. Falamos diretamente aqui do nosso estúdio, em Fortaleza, no Ceará, e é uma alegria levar para você cada um dos nossos episódios. Trazendo hoje aqui nosso convidado, Jaime Lorandi. Ou é Lorandi? Lorandi. Lorandi. Qual é a procedência aqui do sobrenome? Italiana. Italiana, né? Já dá para a gente... Parlare um pouco italiano. Eu não me arriscarei. Tá bom. Eu só sei falar tchau. Ok. Tchau. A gente arriscar aqui essa descendência, porque lá no sul, né? Muita descendência italiana e alemã, né? Isso. Jaime, você vem exatamente de Caxias, né? Isso, Farroupilha. Isso, Caxias do Sul é a minha Caxias do cidade. Empresa em Farroupilha. Maravilha. Gente, hoje a gente vai conversar aqui sobre esse livro que o Jaime escreveu. Numa sentada, rapidinho, numa tarde, ele escreveu esse livro e trouxe pra gente, fruto de muito estudo. Né? Falei brincando, gente, mas isso aqui foi fruto de muita pesquisa e a gente vai conversar hoje aqui sobre esse tema que é instigante, né, Jaime? Zaqueu e a salvação dos ricos. Afinal, os ricos serão salvos? Podem ser salvos? Ser rico não é pecado. Pois é. Jesus tinha discípulos ricos. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas que Deus escolheu, eram ricos. Então, o Deus de Abraão e de Isaac e Jacó é o Deus também dos ricos. Pois é. Às vezes o católico tem dificuldade, né, em compreender isso, né? Isso. Mas vamos aprofundar isso já, tá? Perfeito. Porque falamos aqui em nome dos nossos patrocinadores, Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. QR Code aqui na tela para você seguir o Instagram da Normatel e conferir todas as ofertas, endereço das lojas e tudo que a Normatel pode oferecer para você, tá bom? Além de você poder fazer cotação em pedidos de produtos pelo link que está na bio aí do Instagram da Normatel. Então segue aí a Normatel Home Center. Bezerra Oliveira, desse patrocinador eu tenho que falar muito bem hoje, porque nós temos aqui nos bastidores. Uma auditoria aqui. Auditoria aqui nos bastidores. Mas aproveitando, queremos dar as boas-vindas aqui nos bastidores ao Hildo, né, e também ao nosso amigo Ricardo, os dois aqui da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, não é isso? Falei falei correto o nome, né? E a ADCE que trouxe o Jaime aqui para Fortaleza, né? E nos cedeu um pouquinho do tempo aí do Jaime para a gente gravar esse podcast. Então, voltando, estamos falando da Bezerra Oliveira, mais uma patrocinadora aqui do Atos, né? Que nos apoia nesse apostolado. QR Code aqui para você também seguir a Bezerra Oliveira, tudo em motopeças, autopeças e também manutenção industrial. Segue aí a Bezerra Oliveira, confere todas as lojas presentes em vários estados do Nordeste, uma empresa já que tem sexagenária já, né? Sim. Mais de 60 anos, né? Consolidada aqui no mercado cearense, tá bom? Com toda a segurança e qualidade, Bezerra Oliveira. Gente, Divina Comida Restaurante é uma opção maravilhosa gastronômica aqui em Fortaleza, com 2 lojas, especialmente ali na Torres Câmara, você encontra um self-service variadíssimo, à la carte, idem, fantástico para você fazer aquele almoço de negócios com a família, também realizar pequenos eventos no espaço climatizado. Então, vai lá no Divina e confere tudo que ele pode proporcionar a você de gastronomia da mais alta qualidade. Matheus que o diga, já está salivando ali o rapaz. Né? Então, Bezerra, já ia falar Bezerra. Divina Comida, segue aqui, gente, QR Code, tá? E você faz o seu pedido no delivery, tá? E também Casa Católica, artigos religiosos, né, de qualidade, variados, presente uma loja presente lá no centro de Fortaleza, na rua Major Facundo, e também aqui pelo Instagram, com esse QR Code, você acessa o Instagram da Casa Católica, você confere lá todo o catálogo de produtos, imagens, enfim, textos, os mais variados, tá bom? Também você pode pedir aqui pelo Instagram. Ok? Casa Católica do meu amigo Pedro Jorge. Um abraço. Pedro, e todo mundo pode contribuir com o Atos Podcast, a começar pela sua oração intercedendo por nós, tá bom? Rezando por nós. Nós somos pobres pecadores, eu, Pedro e Matheus, né? Tenham misericórdia da gente, reze por nós. E também você pode contribuir conosco, tá? De que forma? Você aperta o like aí, ó, deixa o like nesse vídeo
E também se inscreve no canal, Pedro. A galera não se inscreve, gente. Exatamente. Se inscreva no canal, porque você ajuda demais nosso trabalho. Porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais e mais pessoas. E também você pode ajudar mais ainda a gente. Por quê? Porque a gente soube que agora dá para ser rico e ser salvo. A gente vai mostrar isso aqui. Então ajude a gente a ficar rico, pessoal, agora. O Jaime vai provar que vocês têm que ajudar a gente, entendeu? Então, ó, chave Pix, salta. Atos Podcast Oficial. Você pode ajudar demais esse canal de evangelização, mas você realmente pode ajudar, inclusive, se tornando um patrocinador aqui do Atos, para que a gente possa continuar esse trabalho de evangelização, indo cada vez mais longe, tá bom? Gente, aproveitando aqui a deixa do Pedro, ó, já vamos deixar aqui na tela. O Mateusão vai colocar aí, né, Mateus? O link aqui para você adquirir esse livro. Tá aqui? Aí, ó. Tá aqui, né? Pronto. Esse livro aqui do Jaime Lorandi, mestre em teologia, também empresário, que vai conversar conosco agora, aprofundar esse tema, né, Jaime? Exatamente. E o livro, só para vocês saberem, ele é 100% gratuito. Você vai acessar esse QR Code e vai baixar o PDF do livro aí para você poder ter acesso a 15 anos de estudo que o Jaime teve ali para contar a história de Zaqueu. Ele sabe até quantos galhos tinha na árvore que Zaqueu subiu. Então, vocês vão ver aqui nesse episódio. Qual era o nome da árvore, Jaime? Sicômoro. Sicômoro. Aliás, é citado na Bíblia, né? Um sicômoro, né? Muitas vezes. Muitas vezes. É uma planta nativa lá da região, né? Isto. Jaime, vamos lá. Cara, muito instigante esse título, né? Jaime, o que te levou a escrever exatamente sobre esse tema? E a figura de Zaqueu, o que foi que te motivou? Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês por essa maravilhosa inspiração de criar este programa, este podcast, lá justamente para falar da fé cristã e do empresariado, que são duas coisas maravilhosas, né? A própria fé cristã e o empresariado, que é uma vocação de Deus. Então, eu acho que é necessário, sim, essas divulgações, essa melhor compreensão no mundo cristão do papel do empresário na sociedade e na construção do reino de Deus. Então, parabéns. Obrigado. Muito bem. Então, a história é longa. Então, vamos lá. Vamos pelo começo. Eu sou empresário, membro da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, lá do Rio Grande do Sul. Né? Aqui em Fortaleza está sendo criada, a presidente é a Cláudia Bezerra. Isso. Né? E em 2007, o arcebispo de Porto Alegre resolveu fazer um fórum da igreja no Rio Grande do Sul para discutir com a sociedade, com os principais movimentos, que igreja queremos no Rio Grande do Sul. E eu fui representando o empresariado cristão pela ADCE. E havia uma oficina que a gente discutia as questões econômicas e políticas sobre que igreja queremos. Como representante dos empresários, eu elaborei uma apresentação de 10 minutos e aprovada por todos os meus colegas, né, empresários cristãos. E de noite, antes da apresentação, eu sentia que faltava alguma coisa naquele meu relatório, naqueles desejos. Estava faltando algo. E eu estava no hotel, porque eu sou de Caxias e o fórum foi em Porto Alegre. Certo. Então eu estava no hotel e aí lá de madrugada eu comecei a rezar, para pedir inspiração. Então eu digo que, como era de madrugada, a gente reza, fica sonolento, né? Fica rezando naquela... Nessa época ainda não tinha o Frei Gilson, né? De madrugada. Né? A gente ficava de madrugada assistindo ele. Mas, de repente, eu ouvi um sussurro que me disse: leia Zaqueu. De imediato eu acordei e tinha uma Bíblia de Jerusalém, fui lá e encontrei a passagem de Jesus e Zaqueu. E quando eu li,
eu descobri que era exatamente isso que estava faltando na minha apresentação. Era um enquadramento bíblico do nosso desejo. E eu encontrei ali na passagem de Jesus e Zaqueu. E eu gostei tanto que eu li, reli e decorei. São 10 capítulos. Desculpe, 10 versículos. 10 versículos. Muito bem, no dia seguinte, quando chegou a minha vez de apresentar, eram em torno de 80 e poucas pessoas lá naquela oficina, falando em nome dos empresários, eu disse assim, olha, nós empresários do Rio Grande do Sul, cristãos, queremos uma igreja com maior fraternidade entre bispos e empresários. Começa por ali a igreja que nós queremos. A primeira coisa que nós temos que combater é os preconceitos. Existem alguns bispos que dão a entender que empresário é somente aquele que quer explorar os trabalhadores e que só serve ao dinheiro. Para nós, cristãos, isso é um preconceito. E também tem muitos empresários cristãos que vivem dizendo que os bispos são comunistas. Isso também é um preconceito. Então nós queremos iniciar por este processo. Corajoso. E, de repente, levanta uma freira. E ela me interrompe e diz, gente, está tudo errado. Tem que ler mais a Bíblia. Jesus só salvou um rico. Ele vendeu tudo, deu para os pobres e seguiu Jesus. E o nome dele era... E aí me deu um estalo. E eu disse, porventura a senhora não está falando de Zaqueu? E ela disse, sim, de Zaqueu. Zaqueu foi o único rico que Jesus salvou. Aí eu disse para ela, eu concordo com a senhora. Tem que ler mais a Bíblia. Só que tem que ter a Bíblia sob a ótica do Espírito Santo e não sobre as ideologias humanas. Aí. Né? E a passagem que a senhora se refere é Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, e é assim. Aí eu comecei a citar toda ela. Eu tinha decorado na noite anterior, né? E aí expliquei. Zaqueu disse, dou metade dos meus bens aos pobres, né? Então é metade, não é tudo. Certo? E todo mundo ficou encantado com a minha inteligência de chegar e falar toda aquela perícope, né? Ele decorou a Bíblia. Só que eu fiquei muito mais admirado ainda. A coincidência. Né? Aquilo que foi feito na noite anterior, era para aquele dia ali. Inclusive está aqui no marcador de página, né? E este eu coloquei ali para facilitar a leitura do livro. Muito bacana o acabamento, todo a confecção do livro, muito bacana, viu? Perfeito. E aí então eu dei continuidade dizendo assim, inclusive eu agradeço a senhora, falando para a freira e para todo mundo, porque exatamente esta é a referência bíblica que nós vamos colocar aqui sobre os nossos desejos. Nós queremos que os bispos, no papel de Jesus, encontrem os empresários ricos zaqueus da atualidade e formem uma irmandade para que haja salvação através da justiça e da caridade. Porque Jesus salvou Zaqueu. E Jesus pode salvar muitos empresários. Para isso também é papel dos bispos a evangelização. E é isso que nós queremos. Né? E aí, eu até conversei com ela um pouco depois, e não ficou no meu coração que aquele sussurro só era para aquele dia lá. Não. Eu comecei a ler Zaqueu, as várias homilias, as várias pregações, e acabei descobrindo que ele é um enigma para a teologia. Ainda Zaqueu é um mistério, principalmente sobre o seu comportamento.
Então, a maioria das pregações é que ele era um grande corrupto, né? Uma pessoa que cobrava impostos a mais, desviava o dinheiro para o seu bolso e enriqueceu dessa forma e, de repente, se arrependeu. Né? Isso é que a maioria fala. Mas existe uma outra versão, que no encontro com Jesus ele já era honesto. Do grego, que é a língua, né? Isso, do grego original, koiné, certo? Pronto. Então, exatamente, nós vamos falar da língua do grego koiné. É bom a gente sempre ir na raiz, isso, né? lá na raiz. E eu passei a entender que é necessário, sim, ter um estudo mais profundo sobre Zaqueu e como nós podemos aproveitar a salvação que Jesus deu a Zaqueu como um comportamento dos ricos atuais para também aumentar a esperança da salvação, no exemplo de Zaqueu. Então, a partir daí, eu comecei a estudar, verificar, passei aí 15 anos e li centenas de livros e consultas na internet, ouvindo padres, papa, bispos, pastores, né? Lendo uma série de comentários sobre os evangelhos de Lucas e vi que era muito confuso ainda, que não havia uma definição. Então eu resolvi fazer um mestrado em teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu sou empresário formado em administração de empresas, inclusive ministrei aulas de administração, né? E aí eu resolvi então fazer este mestrado em teologia. Você já tinha a graduação em teologia? Não, eu não tinha graduação em teologia. Foi logo tinha mestrado, graduação, né? Em administração de empresas. Tá. Inclusive, para mim entrar lá na PUC, eu tive que passar por uma sabatina bastante forte, porque a universidade não pode aceitar para um curso de mestrado uma pessoa que não tem uma origem de teologia. Né? Então, o pessoal já me conhecia, mas eles tinham que passar. Né? Então eu passei pela sabatina, que a gente chama, né? Sim. Tá, fui aprovado, ok. Me permitiram fazer o curso de teologia. Aí você já entrou com esse intuito de investigar... Sim, o meu mestrado... O seu problema já estava definido. Exatamente. O meu estudo já estava focado em Zaqueu. Né? E também na salvação dos ricos. São dois temas que eu já entrei e já fiz, então, todo o meu mestrado em cima disso. Foi fácil encontrar um orientador nessa? Não foi fácil, porque, primeiramente, isso é teologia bíblica. E a maioria das universidades, principalmente lá no Rio Grande do Sul, é teologia sistemática. Então, a diferença é que a teologia bíblica é estudo da Bíblia. E a sistemática, então, é um estudo de como aplicar nos tempos modernos uma série de, exatamente, de pastorais para os tempos modernos. Né? Então, a PUC... por felicidade, tinha um teólogo bíblico, que era um frei de 25 anos da PUC do Rio de Janeiro, que foi para lá. Então, ele passou a ser o meu orientador, mas ele ficou só um ano e depois, então, saiu. E foi um outro professor, o professor Cássio, né? Também é padre de São Paulo, ele também tinha teologia bíblica. Então, eu fiz com dois orientadores e mais um co-orientador. Não, porque o processo ele era bem complexo em termos acadêmicos. Não, porque eu estou fazendo um estudo pela qual não tem provas. O tipo, Zaqueu existiu? Academicamente nós não podemos provar. Mas também não podemos provar academicamente que ele não existiu. Exatamente. Então, até falo no livro essas colocações, né, do processo científico e do processo religioso. As duas diferenças que tem que ter nos estudos de uma universidade. E então, eu peguei a minha dissertação, que ela é resumida, e acabei escrevendo o livro, que eu coloquei mais coisas, né, porque a dissertação ela é bastante limitada. Então, acabou saindo este livro, e como consequência, nós falamos anteriormente, é um título bastante chamativo. Né? Primeiramente,
estudos de Zaqueu. Eu acabei descobrindo que tem muitas pessoas que têm uma admiração por Zaqueu, uma admiração por aquela passagem, né? Mas muitos dizem assim, mas eu não entendo muito bem o que eu aprendo com Zaqueu. Gostei dele, mas não sei o que aprendo com ele. Fica muito... essa passagem de Zaqueu fica muito romantizada, até por músicas que existem, né, com a figura de Zaqueu. Isto. Mas só foca apenas na questão da conversão. Da conversão. Exatamente, da ousadia que ele teve de subir. Ele subiu para ver Jesus e tal, e Jesus disse, hoje quero jantar. Desce depressa, porque hoje devo ficar em tua casa. Né? E então começa, porque ele era um grande pecador, porque ele se converteu. E aí, mas e daí? O que eu aprendo com isso? Muitas pessoas que gostavam de Zaqueu não tinham uma certeza assim, mas o que eu devo fazer? Esperar que Jesus me encontre para depois eu me converter? Subir numa árvore. Tem lógica. Subir numa árvore será também. que eu tenho que ficar só esperando ver Jesus e não fazer nada? Só fazer depois que Jesus me encontrar? Ficava meio estranho, né? E a outra questão também, né, é que a maioria das Bíblias, os editores escrevem que Zaqueu diz para Jesus o seguinte: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguém, restituirei o quádruplo. Mas aí começa, então, é uma conversão. Não é uma conversão. Ele vai dar metade dos bens aos pobres. Mas ele se arrepende dos pecados? Não. Porque ele diz, e se extorquir alguém, restituirei. Então, às vezes eu brinco, vocês já pensaram em alguém que arrepende-se dos seus pecados, vai ao padre se confessar e diz, padre, eu pequei e vim confessar. Confessa os pecados, meu filho. E aí o confessando diz assim, padre, veja bem, eu não sei se pequei, mas se pequei, eu vou rezar 10 Pai Nossos. Estou perdoado? Não, o pecado nasce da consciência. E se Zaqueu diz, e se extorquir, restituirei, ele não está confessando pecado nenhum. Então, a grande questão é que, nos mais antigos escritos do Evangelho de Lucas, lá do século 3 século 4 ao século 5, que é os manuscritos washingtonianos, vaticanos, Berea, enfim, são 14 dos mais antigos escritos, todos eles em grego koiné, traduzido para o português. Zaqueu disse, Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguém, restituo o quádruplo. No presente. No presente, uma ação habitual. Então ele está fazendo uma declaração das suas ações habituais. Então, a partir daí, eu passei a entender que ele era honestíssimo. Antes do encontro de Jesus, ele já era honesto, só que ele era taxado de pecador porque era publicano. Aí eu associei, a maioria dos empresários são chamados pecadores só porque são empresários. E ser publicano, naquela época, os religiosos taxavam como pecadores. O simples fato de estar cobrando impostos para os romanos, você passa a ser um pecador. Você está oprimindo o povo, né? Exatamente. Não. Ser publicano não é ser pecador. Desde que cobre conforme o prescrito. Isso. Então, se cobrar mais, está pecando. Agora, se cobrar de acordo com a regra, não é pecador. Era a fazenda do Estado da época, né? Então fazia o seu papel ali. Exatamente. Cobrar imposto. E aí, então, nessas pesquisas que eu vi ali, e totalmente bíblicas,
O fato do publicano não ser pecador, quem define isso é João Batista, é o apóstolo Paulo e é Jesus. Então, vamos lá. Agora, Jaime, só um parênteses pra gente fechar, que eu tô muito curioso. Antes da gente ir pra essa parte. Que fim deu aquele encontro com o bispo, com tudo mais? Foi frutuoso, não foi? Porque a gente já foi embora pra história de Zaqueu, né? E aí, que lá fim no deu? Rio Grande do Exato, Sul? exato. Bom, lá no Rio Grande do Sul foi feita uma pauta, né? E foi entregue, e a partir dali foi realizada algumas ações das conclusões que fizeram lá. Né? Então, eu diria assim, não houve grandes mudanças, grandes revoluções em relação à pauta daquele fórum. Sim. Tanto que eu até fui pesquisar, eu não encontrei mais registros nenhum do fórum. Nem a Arquidiocese de Porto Alegre tinha. Aconteceu uma única vez e pronto, ficou ali. Aconteceu, foi o primeiro fórum da Igreja Católica, mas não houve mais o segundo em diante. Né? Aí morreu ali. Exatamente. Mas vamos para João Batista, para Agora, Jesus. vamos lá para João Batista, etc. Né? Então, ainda hoje eu vejo muitas pessoas, padres e até pastores, dizendo, não, ser publicano na Bíblia é ser pecador. Então eu tenho que explicar o seguinte, espera lá. Pecador para quem? Os fariseus, os religiosos, não é? Porque o publicano é um judeu contratado pelos romanos para cobrar impostos dos judeus para os romanos. Então ele está traindo Deus. Aí eu digo, é o que tu pensa. Então vamos na Bíblia, certo? Então começamos assim. Primeiro, do capítulo 3, João Batista, eu vou falar até hoje à noite esse processo. João Batista começa a pregar no deserto e também fazer batismos no Rio Jordão. E nesses batismos vão também publicanos para serem batizados. E aí então, João Batista faz a sua pregação e os publicanos pedem, mestre, além de fazer generosidade, né, o que nós como publicanos devemos fazer? E João Batista diz, não deveis cobrar mais que o prescrito. Então a pergunta dos publicanos é, o que nós devemos fazer para fugir da ira que há de vir? O que nós devemos fazer para estar de bem com Deus? Então o profeta revela, não deveis cobrar mais que o prescrito, ou seja, continue cobrando impostos. Porque se a profissão de publicano fosse um pecado perante Deus, o profeta revelaria. Mas ele não revela. Pelo contrário, ele mantém, continua. São Paulo, nas cartas aos romanos, né, ele diz assim, para os cristãos que moram em Roma, ele diz assim, pagai o tributo a quem deveis o tributo. Pagai o imposto a quem deveis o imposto. Não ficai devendo nada para ninguém, a não ser o amor recíproco. Então, se Paulo diz que tem que pagar o imposto, então pagar imposto, né? E Paulo é um apóstolo, ele está orientando os cristãos a pagar os impostos. Ser um bom cidadão. Exatamente. Justo, né? Né? E Jesus dá a César o que é de César. Agora você tirou da minha... Tirou o pirulito da boca. A parte de Jesus. Exatamente isso. Jesus arremata. Exatamente, ou seja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se seria pecado pagar tributos a César, Jesus diria, é ilícito pagar. Não, mas ele diz, não, já que vocês estão carregando a moeda de César no bolso, devolvam a César o que é de César. Então Jesus ele não rejeita a cobrança de impostos. E para haver cobrança de impostos é necessário uma estrutura. E o publicano faz parte dessa estrutura. Então, né, perante o profeta João Batista, o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, ser publicano não é ser pecador. Perfeito.
Daí a gente traz para os tempos modernos. Ser rico não é ser pecador. Exato. E qual é a sua visão? Por que você acha que até hoje muita gente traz essa imagem distorcida? De Zaqueu ou dos ricos? Não, dos ricos, dos empresários, né? Bom, por exemplo. Ricos, vamos à Bíblia. Vamos lá. Tá? Existem 3 tipos de riquezas na Bíblia. A primeira delas, uma delas é dita por Jesus naquela parábola do rico que teve uma grande colheita, né, e iria construir mais silos, guardar tudo para si. E aí Jesus diz assim, e Deus lhe disse, tolo, ainda hoje tua alma será requisitada. Para quem vai ficar tudo isso? Então Jesus diz assim, o importante não é o acúmulo de bens que a pessoa possui. O importante é ser rico para Deus. Opa, então nós temos um tipo de riqueza revelada por Jesus. Ser rico para Deus. Então a gente interpreta que o ser rico para Deus é aquela pessoa que possui abundância de fé, de caridade, de esperança, de bondade, de misericórdia, de piedade e tantas outras coisas que são atributos de Deus. Ou seja, ser rico para Deus é ser imagem de Deus. Né? Aí existe o outro tipo de riqueza, que é a abundância em bens materiais. Aí nós temos 2 formas de adquirir, acumular bem. Uma é por bênçãos de Deus. A outra é por ações pecaminosas. Então, Deus, ele abençoou várias pessoas. Então, no Antigo Testamento, eu já citei Abraão, Isaque e Jacó. Eles foram abençoados por Deus, não apenas pela escolha do patriarcado, mas também por bênçãos materiais. Então, a Bíblia revela que Abraão, Isaque e Jacó, eles eram muito ricos. Eles tinham ouro, prata, servos, servas e muitos rebanhos. E Deus abençoava eles com esses bens. O rei Salomão, né, ele também foi abençoado por Deus com riquezas. Nós temos Jó, que ele perdeu tudo e no final da vida Deus o abençoou novamente com riquezas. Então a gente percebe que quando a gente fala de... aliás, e o terceiro tipo de rico, sim, então é o rico que rouba, que ganancia, que serve ao dinheiro, que é avarento, que é omisso, que serve ao dinheiro. E enriquece por meios ilícitos. Exatamente, e pecaminosos. Certo. Então, quando a gente fala a palavra rico, nós temos que entender que rico está sendo falado na Bíblia. Que rico nós estamos falando? Então, eu vou citar um exemplo. Maria, no Magnificat, diz assim, que o Todo-Poderoso saciou a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Que rico Maria está se referindo? Não pode ser os ricos abençoados. E também não podem ser os ricos em Deus. Então, esses ricos são os ricos avarentos, arrogantes, prepotentes, que depositam sua vida no dinheiro. O Todo-Poderoso os despediu de mãos vazias, ou seja, sem nada. Né? Então, também a gente tem que fazer uma análise da palavra pobreza. Né? Porque nos nossos conceitos, a parte contrária da riqueza é a pobreza. Né? Então a gente também tem que analisar que tipo de pobreza nós estamos falando. Então existe, agora até na encíclica do Papa Leão XIV, que ele escreveu Dilexite, Exato.
Lá no número 9, ele coloca 5 tipos de pobrezas. Então, eu fiz um resumo didático, né, para a gente entender os 5 tipos de pobreza que ele fala. Primeiro, a pobreza econômica, que a pobreza material é a falta de comida, a falta de roupa, a falta de casa, a falta de água potável, etc. Do básico, né, para ter dignidade humana. Né? Que a gente chama de pobreza econômica. A outra pobreza é a pobreza social. É a pessoa não ser acolhida na sociedade. Ela é ser excluída. A outra pobreza é a pobreza política. É a pessoa que não tem direitos, é a pessoa que não tem voz, é a pessoa que não está enquadrada nas questões da legislação de um povo, o estrangeiro que não é acolhido, etc. Né? E a quarta pobreza é a pobreza espiritual. É a pessoa que não tem Deus na sua vida, que também é a pobreza moral. Né? E a quinta pobreza é a pobreza cultural, que é a pessoa que não tem o conhecimento mínimo, a sabedoria mínima, a educação, o ensino para ter uma boa qualidade de vida. Né? Vamos chamar, ele ignora tantas coisas que o mundo tem, mas ele não possui o conhecimento. Então é o pobre cultural. Então quando a gente fala de pobreza, qual é a pobreza que estamos falando? Né? Então uma das questões, bem-aventurados os pobres no espírito, porque verão a Deus. Jesus diz isso lá em Mateus e também em Lucas, né? Nas bem-aventuranças. Mas que pobres Jesus está falando? Né? Então a interpretação não é especificamente dos pobres econômicos. Então, nesse caso, a pobreza é aquilo que vem nas outras bem-aventuranças. Os pobres de egoísmo pessoal, os pobres de arrogância pessoal, os pobres que depositam as suas vidas em Deus, os pobres que são injustiçados e querem justiça. Então não é só os econômicos que verão, os pobres econômicos que verão a Deus. A pessoa pode ser rica e pode ser excluída. É o caso de Zaqueu. Sim. Ele era excluído da sociedade, então ele era pobre social. Porque ele era visto como pecador, Como porque era pecador, exatamente. Então ele também tinha uma pobreza. Sim. Mas essa daí da bem-aventurança é a chamada pobreza evangélica, não é isso? Exatamente. A pobreza de... bom, a pobreza evangélica, né, seria mais focada assim, tá bom, a pobreza evangélica seria o quê? Só para me entender um pouco mais. É você estar ancorado em Deus, na providência divina. Isso, exatamente. Confiar a sua vida a Deus. Isso, então é a pobreza do meu espírito, isso, pela qual eu deposito a minha vida a Deus. Exato. Então eu sou pobre em mim, nas minhas, do meu jeito, da minha forma, do meu ego. Eu sou pobre nisso, mas eu sou rico em Deus. Sim. Porque eu deposito toda a minha vida a Ele. Então é a humildade. É a mansidão. E o rico material, ele pode ser um pobre no espírito. Exatamente. Uma coisa não... Isso não liga a outra, porque o que acontece? Se a pessoa, mesmo sendo rica em bens materiais, mas faz tudo por amor a Deus, faz tudo por amor ao próximo, ele está no caminho da santidade. Então a gente diz assim como o publicano não é ser pecador, ser rico também não é ser pecador. O que vale o pecado no publicano, por exemplo, é cobrar impostos a mais. Sim. E o pecado naquele que tem acúmulo de riqueza é depositar sua vida nas riquezas. Sua confiança na sua riqueza. Né? Agora, Jaime, no âmbito pastoral, é sempre uma bagunça esses termos, né? Assim, a gente vai pegar homilias, vai pegar toda essa série de coisas da maneira que é transmitida, via de regra, ali pro afegão médio, né? Que eu brinco que tem os afegões médios, né? Para afegão médio, essa mensagem ela chega muito ruidosa, vamos dizer assim, né? Perfeito. Porque acho que os padres e tal, e tem toda uma cultura, eu entendo que é um âmbito, um mergulho muito maior que tem que se dar, que talvez a gente não tenha tempo de dar aqui, mas esse ruído que existe
acho que ele é muito prejudicial e muito perigoso o discurso que a gente ouve por aí. Porque quando a gente para ver até de uma forma mais, vamos dizer, leiga mesmo, grandes paróquias são sustentadas pelos movimentos do SCC, por exemplo. E o movimento do SCC é majoritariamente de empreendedores e empresários que estão ali, né? Uhum. E aí muitas vezes a gente vê um combate ostensivo dentro da igreja à figura do empresário. A ideia ideológica lá do capitalismo, isso, aquilo, outro, a figura do empresário. Porque eu acho que falta até, por exemplo, exemplos de santos empresários, por exemplo. Como a gente tem um santo argentino agora que está em processo de canonização, que ele era empresário, ele tinha uma fábrica, tinha tudo. Quando a gente vê a Santa Zélia Martin, que também era empresária, era tudo. Mas parece que essa parte da história sempre é jogada uma poeira em cima e vamos para a próxima pauta, né? E como que a gente poderia fazer aos poucos, né, e mudando esse conceito aí do empresariado católico? Porque o empresariado católico ele é tão marginalizado que os empresários católicos preferem ficar na sua redoma. Uhum. Porque são malquistos muitas vezes. Vamos usar o exemplo do publicano Zaqueu? Vamos lá. Os religiosos do tempo de Zaqueu diziam, não, esse publicano é pecador, então ele está fora. E muitas pessoas têm em mente e cometem, pela qual teologicamente eu uso aqui a palavra, cometem a heresia. Depois eu vou explicar. Cometem a heresia de combater a classe empresarial, taxando-a de pecadora. Por que uma heresia? A heresia é a pregação de uma falsa doutrina. Certo? Então, o que acontece? Para o magistério da igreja, inclusive extraído da Bíblia, ser empresário é uma vocação de Deus. Ser sacerdote é uma vocação de Deus. Ser diácono é uma vocação de Deus. É o Espírito Santo que iluminou a criação dessa classe. Vários chamados diferentes. Não? Ou seja, vamos combater a classe dos diáconos? Espera lá, nós estamos combatendo uma vocação de Deus? Então estamos cometendo uma heresia, uma falsa doutrina. Então começa com essas explicações teológicas. Afinal de contas, quem é o empresário no reino de Deus? É o inimigo? É o pecador? Ou é uma pessoa que Deus deu determinadas qualidades e chamou para construir o seu reino, liderando os trabalhadores, dando criatividade, permitindo inovações, para que o empresário e os trabalhadores, e seus trabalhadores, junto com o seu patrimônio, porque o empresário coloca à disposição o seu patrimônio, assume o risco, lidera os trabalhadores para o bem comum, a produção de bens e serviços cada vez mais acessíveis, cada vez melhores. Então, quando a gente entra na parte mais acessível, melhores, mais bons, nós estamos caminhando na ética. Então, claro, tem empresários que fazem bombas atômicas, né, fazem coisas para matar, que daí é o uso pecaminoso de talentos que recebeu de Deus. Mas aí acontece em todas as classes sociais. Exatamente, né? em todas as classes. Vem do coração do homem, né? Exatamente. Mas então, o primeiro entendimento que tem é que não há um claro conhecimento por muitas pessoas, inclusive dentro da Igreja Católica, que ser empresário é uma vocação de Deus. Então, o empresário tem que ser evangelizado para trilhar caminho de santificação, contribuindo com a construção do reino de Deus, fazendo a sua parte. Esse é o papel do empresário. Certo? E temos sim, claro, isso que tudo que tu falou, não todos, mas muitos padres não entendem este processo. Não é? E não é só padres. É várias tendências ideológicas que surgem dentro da igreja, várias correntes. Então, o que é a ideologia? A ideologia é fruto das ideias humanas, certo? E a
teologia é o estudo da vontade de Deus, é o estudo de Deus. Então tem coisas que são teológicas e tem coisas que são ideológicas. Perfeito. Agora, muito bacana, curiosidade sobre a passagem, né? Qual foi a árvore que Zaqueu subiu e se tem alguma simbologia na árvore, né? O sicômoro. Uma figueira. Lá. Esta árvore em si, ela tem muitas interpretações morais, né? Mas no fundo ela é uma árvore normal. A princípio, né, a melhor interpretação é que Zaqueu buscou subir numa árvore para ver Jesus, porque ele era baixinho e a multidão não permitia. Mas existe alguma evidência de que ele era realmente de baixa estatura ou é só uma... Nós não podemos... Vem da tradição, assim. Nós só tem um registro de Zaqueu na história humana, que é o Evangelho de Lucas. Essa passagem. Tá? Essa passagem. Então, as questões das comprovações, nós podemos dizer assim que, cientificamente, o método científico, ele diz assim, uno factum, nullo factum. Que quer dizer o seguinte, não podemos afirmar como verdade um único registro histórico. Esse é o papel, faz parte da metodologia científica. E a passagem de Zaqueu, né, ela só tem um registro. E esse registro, que é o Evangelho de Lucas, foi escrito de 40, 50 anos depois que o fato aconteceu e o Lucas não presenciou. Foi passado só pela tradição oral, né? Exatamente. Então, digamos assim, se aconteceu o fato, alguém presenciou, contou para o Lucas e o Lucas escreveu. E nos apócrifos, existe algum relato? Nada. Nada. Não existe nada. Nas minhas pesquisas não encontrei nenhum registro sobre Zaqueu. Existe na tradição que foi dita 200 anos depois, eu não me lembro o nome do padre que falou, né? Que Zaqueu teria sido nomeado por Pedro bispo de Cesareia. Mas não há registros nenhum de um tal Zaqueu, bispo de Cesareia, logo após, né, a ressurreição de Cristo. Nos anos 40, nos anos 50, né, não existe. Então fica só na tradição. Sim. Outros dizem que Zaqueu foi para a França e lá na França ele pregou e hoje eles têm lá uma pessoa que eles veneram como se fosse Zaqueu que estivesse lá. Mas é da tradição e não de um segundo registro sobre Zaqueu. Então, Lucas escreve que Zaqueu era de baixa estatura. Tá? O que vem a ser a baixa estatura? Aí então tem 500.001 interpretações. Porque é o seguinte, os evangelistas, principalmente Lucas, Mateus, eles são muito sintéticos. Eles falam muito pouco para dizer muitas coisas. Então, cada palavra e cada verbo tem uma simbologia de interpretação muito grande. Tá? Então, por exemplo, vamos começar lá. Lucas escreveu que o nome daquele personagem chama-se Zaqueu. Então vamos estudar o que significa o nome Zaqueu. Porque na Bíblia cada nome tem um significado da característica da pessoa. E Zaqueu significa inocente, justo, limpo, puro. Em várias raízes de outras línguas também. Aí a gente pergunta, mas Zaqueu era inocente, puro, limpo e justo? Na minha palestra eu vou explicar detalhe por detalhe, palavra por palavra. Ou ele era culpado, sujo, impuro, injusto.
Certo? Então, Lucas, um dos fatos interessantes é que ele tem uma capacidade extraordinária de resumir uma narrativa, uma perícope, né? A perícope é um relato que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Dessa conclusão se tira uma moral, né? Então, o Lucas consegue resumir de tal fato que, por exemplo, começa assim: Jesus entrou e atravessava Jericó. Tá. Por que Jesus entrou em Jericó? Por que ele não atravessou a cidade? Então, a resposta poderá estar na própria perícope. Então, Lucas poderá ter uma habilidade extraordinária de dar as respostas no final às perguntas feitas no início. Então, a gente pode dizer o seguinte, que lá no versículo 1, Jesus entrou e atravessava Jericó, com o objetivo de procurar e salvar o perdido. Versículo 10. Então a gente encontra a resposta na própria perícope. Isso é um trabalho, é um estudo muito complexo. Por isso que a Bíblia, cada vez que a gente estuda, mais coisa descobre. É impressionante, né? Não? Se em 10 versículos dá para tirar isso, imagina quem estuda o Sermão da Montanha. Já pensou? Os 29 mil versículos que acompanham a Bíblia. Incrível, né? Jaime, a questão do lucro, que é um dos pontos que mais se critica o empresário, quem acumula riqueza, né? Perfeito. A questão do lucro, como é que a gente pode extrair algum ensinamento a partir disso pela Bíblia? Só critica o lucro quem nunca recebeu um lucro, né? Não? Os dividendos, né? Ok. O lucro. O lucro, contabilmente, né? Eu tenho as minhas receitas, eu tenho as minhas despesas. Se sobra, é lucro. Perfeito. Se falta, é prejuízo. É prejuízo. Certo? Bem resumidamente, contábil é isso aí, né? Então vamos lá. O cristão, na sua atividade laboral, ele vai ter lucro. Até o próprio trabalhador, ou uma pessoa compra um carro e de repente vende um pouco a mais. Enfim, nós temos atividades no mundo econômico que geram o lucro. E as empresas da iniciativa privada e estatais, né? Até uma festa de igreja. Sim. Certo? Ela é feita para ter lucro, né? Para ter alguma outra destinação. Exato. A palavra lucro é muito preconceituada e pouco compreendida. Porque o que define se o lucro é caminho de santificação ou é caminho de perdição, é a intenção da pessoa. Então, se a pessoa faz um trabalho visando maximizar o lucro, visando especificamente o lucro, ela está servindo dinheiro. Aquilo que vai além do razoável. Não, do que é uma média. Não. A pessoa a intenção mesmo. A intenção é ter lucro justamente para ganhar muito dinheiro, para depois ter mais dinheiro e viver pelo dinheiro. Certo. Então é servir o dinheiro. Uhum. O cristão, na sua atividade econômica, tem que visar o bem comum. O objetivo final. Doutrina social da igreja. Exatamente. O bem comum. E o lucro é necessário, porque não se pode promover um bem comum com prejuízos. Então, a pessoa que tem no seu coração a intenção de fazer o bem para a sociedade, a intenção de fazer um produto, um serviço cada vez melhor, que ajude mais as pessoas,
né? Como é uma atividade econômica, ela vai precisar do lucro. Só que o lucro é um meio, mas não um fim. E as pessoas que servem ao dinheiro, o lucro passa a ser o fim. Então, geralmente age de forma imoral para obter o lucro, que é a forma pecaminosa. O roubo, a extorsão, o desvio, a negação e um monte de outras coisas mais. Então, o que acontece? O cristianismo, né, necessita muito de uma evangelização dos conceitos do lucro. Então, vamos lá. Existem estudiosos lá da Idade Média, franciscanos, que chegaram à conclusão que economia de lucro e economia de caridade é as duas faces de uma mesma moeda. Que interessante. E naquele tempo falar de lucro era altamente pecaminoso. Tá? Mas então vamos estudar esse fato lá nos anos 1600 e 1700. Os franciscanos, né, tinham suas propriedades, terras. E eles também contratavam pessoas para trabalhar nas suas terras. E eles também trabalhavam. Né? Eles também praticavam o ora et labora de São Bento. Exato. Então eles faziam o seguinte: eles trabalhavam e da colheita parte ficava para eles, parte eles vendiam e com esse dinheiro então buscavam comprar outras coisas que eles precisavam e também para remunerar os trabalhadores. E a outra parte eles doavam para os pobres, certo? Faziam a caridade. E eles foram percebendo que quanto maior o lucro da venda, maior a caridade eles podiam fazer. Porque as outras pessoas, elas não precisavam só daquilo que os franciscanos produziam. Os pobres precisavam de muitas outras coisas. E essas muitas outras coisas eram adquiridas com dinheiro. Do lucro. E aí, de onde é que vai sair esse dinheiro? Do lucro. Então surgiu aquela ideia, né? Que tipo assim, os pensadores católicos modernos, né, eles dizem assim que daí é que iniciou o princípio da ideia de bem comum, onde o lucro se torna fonte de caridade. Então ele passa a ser um processo santificador, desde que na sua obtenção não desrespeite a dignidade humana. Era o que São Vicente de Paulo fazia, né? Isto. Ele ia nos mais ricos para levar para a caridade, né? Tocar o coração deles. Francisco fazia isso também, né? São Francisco também fazia isso. Exatamente. Para pegar um exemplo mais recente, São Padre Pio, né? Construiu aquele hospital, também fruto de muita mobilização junto àqueles que eram mais abastados. Claro. Isso é natural. Vamos bem próximos daqui, Santa Dulce dos Pobres. Santa Dulce. Ela era apoiada pelos ricos. Exatamente. Empresários, políticos, etc., que davam a ela as condições para construir as obras delas. Exatamente. Perfeito. Agora, Jaime, como a gente tem duas visões, né? Existe a visão católica sobre lucro, sobre riqueza, sobre caridade, sobre tudo. E existe hoje uma visão protestante sobre essa mesma face da moeda aí, sobre tudo. E elas são, por mais que o afegão médio não saiba, elas são bem diferentes, assim, desde a raiz até o produto final, né? Então elas são bem diferentes. Mas hoje, o mundo católico, ele está muito, vamos dizer assim, intoxicado pela visão protestante também sobre a prosperidade, a predestinação, uma série de outras nuances ali que vai existir no mundo protestante, né? Como que a gente pode separar as duas visões, assim, para falar, ó, e a visão católica, ela parte desse princípio e chega nesse fim, e a visão protestante, ela erra nisso e por isso ela chega nisso. Será que tem como a gente separar e destrinchar as visões aí, especialmente a teologia da prosperidade e a teologia da predestinação, que na verdade a teologia da predestinação é o que justifica a prosperidade ou não?
Olha, agora você me fez uma pergunta bem. Mas vamos lá. Primeiramente, a Igreja Católica não aceita a teologia da prosperidade, que ela é difundida em poucos grupos pentecostais e neopentecostais. Exato. Os próprios luteranos não aceitam, exato, os ortodoxos, os anglicanos, né? Onde a interpretação bíblica nasce da seguinte ideia da teologia da prosperidade. Quanto mais eu der para a igreja, quanto mais eu der para o pastor, mais Deus vai me prosperar. Nós não aceitamos isso como teologia porque é uma espécie de negociar com Deus. É investir na igreja para ter lucro com Deus. Certo? Então, a verdadeira caridade é feita sem uma intenção né, de ganhos econômicos terrenos. A verdadeira caridade é a construção de um mundo melhor terreno para todos, com o objetivo também de ter a esperança de receber a graça de Deus para a vida eterna. Esse é o caminho da caridade. Certo? Então, vamos chamar de a teologia da caridade ou a teologia da prosperidade. No caso da grande maioria dos cristãos, é a teologia da caridade. Né? É o que faz prosperar o espírito, que nos aproxima de Deus. Enquanto que a teologia da prosperidade é uma negociação com Deus para ter melhor vida econômica terrena. Mas não fala nada da vida eterna. Fica muito materialista. Exatamente. Né? Então ela não é aceita pelo mundo católico. Porém, eu diria assim que o mundo católico ele tem a doutrina social da igreja. E a doutrina social da igreja ela é muito rica em termos de aplicações nos tempos modernos, porque ela é emanada pelos papas, né, e pelo magistério da igreja. Então ali nós temos uma coerência bastante grande para como agir cristamente no mundo atual, baseado na Bíblia e nas orientações do magistério da igreja, que a gente chama de doutrina social. Isso. E aí, nós temos vários documentos, onde, por exemplo, o documento de Aparecida diz assim que o mundo econômico ele pode ser um caminho de santificação, desde que o discípulo pratique as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então, praticando isso no mundo econômico, passa a ser caminho de santificação. Verdade. É uma questão que fica bem nítida essa diferença, né, do meio católico e do mundo protestante. Vale até ressaltar que também não são todas as igrejas protestantes, né, que, mais as afinadas aí a esse movimento neopentecostal, né? Isso, são essas mais recentes, criadas exatamente, agora. Mas que tem muito também, mais antiga ainda do que a teologia da prosperidade, é um pouco nova. Mas ela bebe muito da teologia da predestinação, que os calvinistas gostam muito, né? Que já meio que já está tudo resolvido, né? Então quem vai ser salvo já vai ser salvo, quem não vai ser salvo já está condenado e tal. E aí eles dizem que um dos indícios, dos indicadores para saber se você é predestinado à salvação ou não é justamente estar nos favores de Deus. E estar nos favores de Deus, uma das implicações é você ter bonança na vida terrestre. Por isso que, via de regra, calvinistas eles são muito esmerados no trabalho. Porque é justamente essa visão de que eu tenho que me dedicar e tal, para que eu esteja dentro dos favores de Deus e eu esteja ali predestinado. Isso é o precursor, vamos dizer assim, do que viria a ser a teologia da prosperidade, né? Então, e aí a Igreja Católica acredita na predestinação, mas é uma visão completamente diferente da teologia calvinista, principalmente. Perfeito. Legal aqui no livro é que você traz aqui até uma tabela de
uma contabilidadezinha aqui, né? Perfeito. Olha só. Arrecadação total de Zaqueu em 10 anos. Os meus estudos sobre Zaqueu são tão profundos que eu faço uma análise contábil para mostrar que existe raríssima probabilidade dele ter sido corrupto e altíssima probabilidade de ele ser uma pessoa honestíssima antes de conhecer Jesus. Tudo baseado em indicadores econômicos extraídos da Bíblia, né? Extraídos do Evangelho de Lucas, extraídos da Bíblia, para que seja cumprido aquilo que ele disse para Jesus. Ou seja, dou metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguém, né, devolvo-lhe o quádruplo. Como é que isso pode ser viável economicamente? E qual é o percentual de corrupção que ele deveria fazer para poder cumprir essas palavras? Então eu calculo ali o percentual de corrupção que ele poderia ter praticado para cumprir as palavras que disse para Jesus. E a conclusão é 0,3% da arrecadação. E 0,3% da arrecadação não é uma pessoa que sai por aí enriquecendo. Não. Então a explicação é que ele cobrou impostos, ele poderá ter cobrado no máximo 0,3% a mais por engano. Por engano. Pode ser. E quando reconhece... Pode ter tido um deslizinho, né? Isso, e quando reconhece... Não. Mas e quando reconhece, o pagante, tu deve 10. Não, eu devo 9,5. Não, tu deve 10. E eu vou te cobrar 10, tá bom. Pega, cobrou 10, deu lá para os romanos, ficou com a sua parte, e aí a pessoa vem, Zaqueu era 9,5. Está aqui, puxa, tu tem razão. Eu te cobrei meio a mais, tá? Então eu te devolvo 2. Pronto. Essa seria a atitude mais entendível de Zaqueu. Entendi. O ruim de conversar com quem é muito experiente em Bíblia é que você fica triste de ler a Bíblia, né, mano? Depois... Você lê, mas eu acho que eu não entendi nada, não. Eu vou ficar só com a parte rasa mesmo. O Jaime, a DCE tem uma longa história já lá no Sul, né? Agora aqui está engatinhando, né? Como é que são as ações da DCE lá no Sul, onde você participa? Quais são as atividades que vocês fazem? Como é que você enxerga lá os seus colegas empresários? Aceitam bem a proposta? Como é? Da ADCE. Sim. Bem rapidinho para todos entenderem, né? A ADCE, no Brasil é a ADCE. Né? Em termos mundiais é UNIAPAC, União Internacional dos Empresários Cristãos. E no Brasil é a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. E cada país tem uma determinada denominação. Então ela foi criada em 1931 na Bélgica por empresários católicos que queriam aplicar na sua empresa a doutrina da igreja. Né? Porque lá estava surgindo comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, aqui na América Latina, peronismo, getulismo e outros ismos da vida. E eles disseram, não, nós queremos cristianismo. Né? E a partir daí, então, eles fundaram essa associação. E após a Segunda Guerra Mundial, vários outros empresários alemães luteranos também quiseram isso e começaram a participar. Então, inicialmente, o nome era União Internacional das Associações Patronais Católicas. E como começou a ter vários protestantes e luteranos se associando, o nome católico mudou para cristão. Entendi. Certo? Bom, veio no Brasil em 1961. E aí, então, se difundiu. Hoje nós estamos aí em várias cidades e vários estados. Lá em Caxias do Sul, eu participo da DCE desde 1993
E nós temos uma série de atividades. A primeira começa com encontros de reflexão, onde a gente convida dirigentes. E é muito importante que a gente usa a palavra empresário. Sim. Certo? Mas é uma associação de dirigentes de empresas. Significa toda e qualquer pessoa que é líder no seu trabalho. Tá. Então ocupa um cargo de liderança. Isso, ocupa um cargo. Então pode ser o dono da empresa, um gerente, pode ser um diretor, pode ser um político, pode ser um professor. Pronto. Né? Um profissional liberal que existe uma liderança. Um profissional liberal que existe exatamente esse tipo. É um líder no seu trabalho, um dirigente. Tá. Né? E faz um encontro de reflexão, onde a gente ensina os valores da doutrina social e depois a pessoa passa a participar de uma série de movimentos, principalmente de movimentos sociais. Então, nesses encontros de reflexão, a gente fala sobre os valores da família, né? Os valores aplicados aos empregados, aos subordinados, e os valores de um empreendedorismo social. Então a gente joga uma sementinha pelo qual a pessoa diz, não, eu tenho que solidificar bem a minha família, eu tenho que tratar bem os meus trabalhadores e eu tenho que fazer algo mais na sociedade para multiplicar melhor meus talentos. Então, em cima disso, ali na sociedade de caxiense e regional, a grandiosérrima maioria dos movimentos, das ajudas sociais, das ajudas às instituições assistenciais, são feitas por ADCianos, pessoas que passaram pela ADCE. Nós temos hoje mais de quase 3.000 pessoas que fizeram esses encontros de reflexão. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas o que a ADCE faz? Ela forma líderes. E aos líderes que depois atuam na sociedade, promovendo o bem comum, promovendo ajudas e outras coisas mais, né? Então é o ADCiano que faz. Então, sei lá, campanha do agasalho, banco de alimentos, ajuda aos moradores de rua. Todos esses movimentos sempre tem algum ADCiano que está liderando. Um empresário, um dirigente, um político, coisa parecida. Maravilha. Muito necessário, né? Isso, muito necessário. Agregar os cristãos católicos, falando aqui de uma forma mais específica, né, da nossa igreja, ao redor de causas tão nobres, né? E tirar o empresário, o profissional, o líder, como você falou, daquele mundinho ali e lançar a luz para que ele possa enxergar que ele pode ser também, fazer diferença em tantas brechas aí que existem, né, dentro da sociedade, né, de atuação, né? Perfeito. Eu poderia dizer que tu acaba de resumir o papel do cristão na construção do reino de Deus, do empresário cristão na construção do reino de Deus. É isso. Né? Não é só ficar no seu mundinho. Isso, sair um pouquinho ali do... Exatamente. A famosa igreja em saída. Tá, qual é a igreja em saída que eu, como empresário, posso fazer? Eu também vou ajudar aquela instituição de caridade. Isso. Ou muitas vezes aplicando o seu próprio ofício. Pô, eu sou um contador, eu posso ajudar. Isso, né, até na participação da igreja. Na associação, exato, na paróquia. Né? Vocês vão ler aí uma coisa meio cômica que eu coloquei no livro, né, que é assim. Eu estava fazendo mestrado e eu tinha 18 colegas padres, e todos eles eram párocos, e eu era o único empresário. Na sua turma? Na minha turma, né? Então, começamos a conversar da participação do empresário, e aí eu questionei eles, mas padres, por que vocês não buscam aproveitar mais os talentos dos empresários na administração das paróquias? São voluntários, são pessoas capazes. Aí um padre, que inclusive é vice-reitor de uma universidade, ele assim, em tom de brincadeira, disse: Jaime, a maioria dos párocos confiam a chave do sacrário, mas não confiam a chave do cofre. Muito bom isso daí, viu? Foi um padre que falou, não fui eu. E termina sendo uma contradição, né? Exatamente. Onde está a verdadeira riqueza, né? Exato.
Perfeito, mas é isso mesmo. Chamar esse pessoal, né, os talentos, né, ali para perto, para construir. A igreja só tem a ganhar, né? As Exato. paróquias. Agora, Jaime, voltando para Zaqueu, uma curiosidade que eu tenho. O que será que Jesus conversou com Zaqueu naquele jantar? Isso aqui. Pois é. Há muitas interpretações. E o que Zaqueu serviu para Jesus, né? Há outras interpretações. É um mistério. Depende da região do Brasil, né? Depende aqui no Ceará, vamos dizer, ele serviu um baiãozinho de dois. Também, exatamente. Lá no puxado sul, de bode. É verdade, é verdade. Enfim, cabe aí um exercício de imaginação aí, né, Jair? Exato. Não, e o processo assim do Evangelho de Lucas é tão interessante porque ele sai de um ato e pá, vai direto para outro. Né? Então, por exemplo, terminada essa passagem de Zaqueu, logo em seguida, Lucas narra a parábola das minas. Tá, mas e o que a parábola das minas tem a ver aí na sequência, né? Com Zaqueu, e por que assim na sequência? Esse é um outro grande estudo que tem que ser feito, porque pode ser que Jesus explica para os seus discípulos o papel de Zaqueu, que ele também está na parábola das minas como aquele que multiplicou por 10 a mina que lhe foi confiada. Pode ser. É um estudo teológico bastante profundo. É verdade. É verdade. Por isso que ele recebeu a salvação. Deu o exemplo de Zaqueu, né? Exatamente. Legal. Verdade. Muito bom. Excelente, Jaime. Obrigado demais pela sua contribuição. É um legado que você deixa. Exatamente. Né? Uma contribuição magnífica que você pode deixar para a igreja, para todo o povo, né? Que vai ter acesso a esse livro. Gente, mais uma vez, diretor, dá para colocar aí? Gente, é gratuito, né? Isso, você bate, entra no QR Code, pega teu celular, que vai baixar o link, e aí você baixa em PDF, né, nos teus documentos aí. Pronto. Então o livro está totalmente de forma eletrônica e gratuita. Show de bola. Muito bom, viu? Material riquíssimo. Jaime, muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o convite, conversar com a gente aqui um pouquinho. Muito obrigado, Jaime. E se o senhor quiser deixar uma última mensagem aí para quem nos assiste aí. Bom, primeiramente agradeço mais uma vez e parabenizo pela brilhante ideia que vocês tiveram, né? E encerrando, o que eu desejo é que Jesus salve a todos nós. Esse é o nosso maior desejo. Esse é o maior desejo. Tenha misericórdia de nós, hein, Jair? Tudo bem. Gente, é isso aí. Hoje à noite, nesse dia hoje que a gente está gravando aqui, vai ter um super evento promovido pela DCE, aqui de Fortaleza, cujo Jaime é o palestrante exatamente, vai estar lá, e nós também do Atos estaremos lá. E aí fica o convite também para você conhecer, você empresário, ou que está curioso aí para conhecer um pouco mais. Pesquisa aí no Instagram ADCE Fortaleza, tá? E você vai ter as informações para você conhecer um pouco mais do trabalho dessa associação tão relevante. Né? E não só em Fortaleza, né? Quem estiver assistindo de outro canto, pesquisa aí se tem na tua região ADCE aí. Perfeito, bem lembrado, vai encontrar gente boa demais por aí. É isso. Gente, então deixa o like, né, Pedro? Exatamente. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha quem precisa aprender sobre essa aula que a gente teve aqui hoje. Show. Valeu!